Santo Evangelho é segundo São Lucas e nos diz: naquele tempo foi enviado por Deus o anjo Gabriel a uma cidade da Galileia chamada Nazaré, a uma virgem desposada com um varão que se chamava José, da casa de Davi, e o nome da virgem era Maria. E entrando o anjo, onde ela estava, disse-lhe: Deus te salve, cheia de graça, o Senhor é contigo. Bendita és tu entre as mulheres. Tendo ouvido estas coisas, turbou-se com as suas palavras e discorria pensativa: que saudação seria esta? E o anjo disse-lhe: Não temas, Maria, pois achaste graça diante de Deus. Eis que conceberás no teu ventre e dará à luz um filho, e por-lhe-ás o nome de Jesus. Este será grande e será chamado Filho do Altíssimo. E o Senhor Deus lhe dará o trono de seu pai Davi, e reinará eternamente na casa de Jacó, e o seu reino não terá fim. E Maria disse ao anjo: Como será isso, pois não conheço o varão? E respondendo o anjo, disse-lhe: O Espírito Santo descerá sobre ti, e a virtude do Altíssimo te cobrirá com a sua sombra. Por isso mesmo, o santo que há de nascer de ti será chamado Filho de Deus. Eis que também Isabel, tua parenta, concebeu um filho. Na sua velhice, este é o 6º mês daquela que se diz estéril, porque a Deus nada é impossível. Então disse Maria: Eis aqui a escrava do Senhor, faça-se em mim segundo a vossa palavra. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Queridos fiéis, estou destinando este sermão do dia de hoje a todos os senhores que estão nos ouvindo, nos ouvirão, a todos os ouvintes, nesta festa da Encarnação, uma festa muito importante na nossa fé católica. E vamos ver umas das razões da importância desta festa. Primeira coisa, como eu não falei ainda do tema, mas muitos falaram, cada um tem a sua opinião. Todos nós estamos neste exílio doméstico, não? O padre só quer aclarar que não estamos acovardados, escondidos, provavelmente é numa trincheira, no mais profundo de uma trincheira, esperando aí ter que sair para o combate. Se Deus Nosso Senhor assim o designar, se não, a trincheira de sempre, o apostolado de sempre. Assim que sob o vírus solto e todas essas coisas que estão acontecendo no mundo e também, especialmente no nosso país, eu realmente não tenho nada mais a dizer que encomendar-nos a Maria Santíssima e os que necessitarem, vamos ver o que podemos fazer com a graça de Deus. Hoje é a festa da encarnação do Verbo. Hoje é o dia que Nosso Senhor pede, vai explicar São Tomás de Aquino, que Deus Nosso Senhor, no anúncio de São Gabriel, ele está a pedir o consentimento, explica o angélico, o consentimento ao gênero humano. Nossa Senhora está representando toda a humanidade e o bom Deus está pedindo o consentimento dos homens para que ele se faça homem. Isso é magnífico. Em outro lugar, o mesmo angélico, gloriosíssimo doutor da Santa Igreja, vai explicar, dentre as coisas mais perfeitas, das quais Deus não pode fazer melhor, ou seja, onde ele pôs toda a sua onipotência e não pode fazer mais, porque ele pôs toda a sua onipotência, são 3 coisas. E entre as 3 está justamente a de hoje. Em realidade, 2 de hoje. A maternidade divina de Maria Santíssima, porque neste dia ela se fez mãe de Deus, pela encarnação. Primeiro instante em que o Verbo se faz carne, Nossa Senhora se faz mãe de Deus para sempre. E a maternidade divina, essa relação de Maria Santíssima para com o Verbo encarnado, para com a pessoa divina que está no seu útero santíssimo a partir do dia de hoje, esta união não existirá semelhante. Deus pôs toda a sua onipotência. Assim que não existirá nada maior, mesmo em ordem à santidade e à glória, do que a glória de Maria Santíssima como mãe única, mãe de Deus, Nosso Senhor. E esta maternidade recai sobre a pessoa divina que é gerada.
hoje encarna e se faz homem e filho de Maria Santíssima. E a segunda é justamente a união hipostática. Esta unção da natureza humana que está unida perfeitamente à divindade é uma pessoa divina, não humana, divina. Nosso Senhor não assume uma pessoa humana, mas uma pessoa divina, o Verbo, a segunda pessoa da Santíssima Trindade. Então essa magnífica e misteriosa união entre a natureza humana e a natureza divina e a pessoa divina do Verbo encarnado é algo que Deus não poderá fazer melhor. Aí, pôs toda a sua onipotência e não poderá fazer melhor. Então temos a maternidade divina e também temos a união hipostática de Nosso Senhor. É hoje a festa, então, em que Nosso Senhor se fez carne. E o Verbo se fez carne e habitou entre nós. É o que nós lemos quase em todos os últimos evangelhos, justo na missa de hoje não, por razões das rubricas, quando não se reza a missa do dia da Quaresma. O último evangelho é da missa não rezada. Por isso nós não lemos este evangelho hoje. Mas durante o ano, em sua maioria, quase todos os domingos, todos os dias do ano litúrgico, nós ouvimos: e o Verbo se fez carne e habitou entre nós. E vimos a sua glória, igual à glória do Pai, cheio de graça e de verdade. É o Evangelho segundo São João, primeiro capítulo, versículo 14. Esta é a festa de hoje. Hoje é a festa em que Deus se fez homem sem deixar de ser Deus, uma criatura, uma mulher que é criatura, filha de Deus e se torna mãe de Deus. São mistérios imensos. São fundamentos de toda a fé católica, é o alicerce da nossa fé. E por que eu digo isso? Porque se Nosso Senhor não tivesse feito homem, pela encarnação, a nossa religião, que é pregada por Nosso Senhor, e Ele confirma a nossa religião e a Santa Igreja com a sua morte, tudo isso não seria possível. Poderia ter enviado profetas, como fez no Antigo Testamento, e a revelação era divina? Sim, divina. O que ensina Isaías, o que ensina Jeremias, ensinar os patriarcas é a palavra de Deus, sem lugar a dúvida. Mas por causa da excelência da nova e eterna aliança, Deus já não envia os profetas. No Novo Testamento não temos. São João é a transição do Antigo para o Novo Testamento. Mas no Novo Testamento não temos profetas. Porque quando Deus falou diretamente, todos os profetas se calaram. Esta é uma das diferenças do Antigo Testamento para o Novo Testamento. Outrora Deus falou pela lei, pelos profetas, pelos patriarcas. E nos dias de hoje, ou seja, há 2000 anos, Deus falou com a própria boca de Deus, que Ele assumiu a natureza humana. Deus pregou. E a fé católica, a sua divindade consiste na sua origem divina, não feita por via de um profeta, mas feita por via de uma promessa divina. Tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja. E esta doutrina é confirmada, a doutrina católica, que é perpetuada pelo tempo, pela pregação do Evangelho, pelo magistério da Santa Igreja, pelos papas que são e devem ser fiéis, conservadores do depósito revelado, não pode acrescentar nada e tirar nada. Por quê? Porque é Deus mesmo que ensinou. E ensinou tudo o que tinha que ser ensinado. E confirma estes ensinamentos com os milagres que temos no Evangelho e os milagres que acontecem no decorrer dos séculos. Todos eles, dentro da Santa Igreja, confirmam as verdades que esta Igreja nos ensina. Nesta festa, fiéis, queridos fiéis, nós temos então a festa do fiel católico. É verdade que nós celebramos a festa da Assunção, de Maria Santíssima, e todas as festas marianas são muito católicas, de fato, porque isso nos separa, como está distante o céu do inferno, nos separa dos protestantes. Isso é verdade. Mas só que a festa de hoje tem uma nobreza que enriquece as demais festas, e tem um argumento de fé que nos distingue de todos os demais. Por quê? Porque pela encarnação do Verbo,
Nossa Senhora se torna Mãe de Deus. Por isso, todas as festas, honras que lhe tributamos, por quê? Porque ela é Mãe de Deus. É verdade que no Brasil, na piedade lusitana, que nós herdamos, se realça muito a maternidade de Nossa Senhora e o seu senhorio. É muito belo chamá-la de Nossa Senhora. Os espanhóis e os hispânicos destacam muito a virgindade de Maria Santíssima. Chamam a Virgem. Uma coisa não tira a outra. E assim cada povo, com a sua piedade, lhe tributa um modo, lhe chama de um jeito, e todos esses jeitos são católicos. Mas todos eles se fundam na sua virgindade perpétua. Por quê? Porque é Mãe de Deus. E é uma exclusividade única. Ela vai ser só Mãe de Deus como mãe mesmo. Nasceu do seu ventre, como acabamos de ouvir o Evangelho, que diz, né, conceberás no teu ventre e darás à luz um filho e por-lhe-ás o nome de Jesus. Ou seja, o seu ventre é morada do Filho de Deus, somente. Nós somos também adotados por Nossa Senhora. Assim que ela é nossa mãe, realmente é nossa mãe, mas também ela nos adotou. Assim como o Verbo é gerado eternamente pelo Pai, sem mãe, o Filho, o Verbo encarnado, encarna, tem mãe, mas não tem pai. E Deus Pai nos adota por Jesus Cristo e Maria Santíssima nos adota também por Jesus Cristo, nosso Senhor, o Verbo encarnado. Então esta é a festa do católico. Esta é a festa por excelência do católico. Aqui nós temos a origem no tempo, pela encarnação do nosso fundador, Jesus Cristo, é gerado eternamente pelo Pai, mas quem pregou é Jesus Cristo, nosso Senhor com carne e ossos, com corpo real, com alma humana, com a divindade eterna, tudo unido, Ele que nos falou, Ele que nos ensinou e Ele que nos atraiu para esse grêmio que é a sua Santa Igreja. Então hoje é a festa do católico. Hoje é a festa do católico porque também o essencial da nossa fé se deu hoje. Nosso Senhor se encarna, Maria Santíssima, Mãe de Deus, nossa mãe, e pela humanidade de nosso Senhor, nós vamos ter o sacerdócio de nosso Senhor. Tu és sacerdote eternamente segundo a ordem de Melquisedeque. Assim reza o Salmo e assim se aplica a Nosso Senhor essas palavras quando São Paulo aos Hebreus vai explicar sobre o sacerdócio novo e eterno do Novo Testamento. E esta unção sacerdotal se deu justamente no primeiro instante em que esta divindade, a segunda pessoa da Santíssima Trindade, assume uma natureza humana. E aonde ela assumiu? Hoje. E nós temos então a festa sacerdotal. É verdade que vamos celebrá-la na Quinta-feira Santa, como é tradição, pela instituição do sacerdócio católico. Sim, mas temos que lembrar que Nosso Senhor é sacerdote e não começou a ser no momento da Quinta-feira Santa. Ele é sacerdote desde o momento da encarnação. Nós temos lá o Salmo que diz, eis que o sacrifício e oblações já não lhe agradam mais, eis que eu venho para fazer ao Pai a vossa vontade. Aí está o decreto profetizado pelo rei Davi, nesse salmo, mas está o decreto do Verbo que diz, eu vou me oferecer, eu vou me sacrificar como sacerdote, como altar, como vítima, para agradar a Deus, desagradado infinitamente pela rebeldia de Adão e seus filhos, e para enriquecer essas almas que estão na miséria por causa da rebelião feita contra Deus. Então é a festa do sacerdócio de nosso Senhor Jesus Cristo, do qual todo sacerdócio católico válido participa. Participa por instituição do sacramento que vai ser na Quinta-feira Santa, quando ele institui o sacrifício da Santa Missa e faz a ordem, fazer isto em minha memória. E aí institui o sacerdócio católico nesta participação ao seu sacerdócio. Mas ele, o Verbo encarnado, hoje foi ungido, que é com esta unção da encarnação, em que a divindade unge a natureza humana, e assim ele é o sacerdote. Por isso só existe um sacerdote, é nosso Senhor Jesus Cristo. E nós participamos do sacerdócio de nosso Senhor. Quando nós exercemos o nosso sacerdócio, é o nosso Senhor Jesus Cristo que nos usa como instrumento para exercer o seu sacerdócio sobre as almas. E tudo pela encarnação. Magnífica festa de hoje. Também,
outra razão pela qual esta festa é totalmente católica, é da fé católica e nós devemos celebrá-la com ênfase, uma festa da nossa fé. Por quê? Porque a encarnação vai fazer possível também o fato da Igreja ser um corpo místico de Cristo. Nosso Senhor foi ter um corpo físico no momento de hoje na encarnação. E este corpo físico é o que nós comungamos no Santíssimo Sacramento do altar. E essa comunhão é possível por quê? Por causa da instituição divina e do seu sacerdócio, do qual ele faz outros participarem e dá o poder de atraí-lo do céu à terra toda vez que se disser ao pão de trigo, não matéria do sacramento, hoc est teni in corpus meu. Vai dar o poder, tomai e comei, isto é o meu corpo. Toda vez que um sacerdote validamente ordenado pegar um pão de trigo e disser essas palavras com a intenção de fazer o que a Santa Igreja faz, ele vai estar fazendo com que Deus desça da terra. A terra, desça do céu à terra. E é justamente o que aconteceu hoje. Quando Maria Santíssima disse, Ecce ancilla Domini, fiat mihi secundum verbum tuum. Eis aqui a escrava do Senhor, faça-se em mim segundo a vossa palavra. Foram as palavras com as quais o Verbo se fez carne. Depois dela ter dito isso, o Verbo só disse amém e assim se fez. Por isso, na fé católica, no rito tradicional, segundo a antiga observância, quando nós celebramos a festa da Eucaristia, toda festa eucarística, ou que realça a presença, a natureza humana de Nosso Senhor, nós celebramos, e independente do tempo litúrgico, nós rezamos o prefácio do Natal. Então, na festa do Corpus Christi, nós celebramos, já passado o Natal, um bom tempo, 6 meses mais ou menos. Essa festa cai entre maio e junho, não mais que margem desses 2 meses. E neste dia se reza, e durante a oitava, o prefácio do Natal, porque é o prefácio que realça o mistério da encarnação, e é justamente o Santíssimo Sacramento da Eucaristia, vai explicar Santo Tomás, quando a primeira consagração, ou seja, a consagração da Sagrada Hóstia, é a encarnação do Verbo. E a segunda consagração, que é a consagração do vinho que está no cálice, aí ocorre o sacrifício. Corpo e sangue. Mas então, festa catolicíssima, tanto pelo fato da unção sacerdotal de Nosso Senhor, que faz possível, depois ao instituir o sacramento do sacerdócio, que homens participem do seu sacerdócio, perpetuando o seu sacrifício, faz possível o seu sacrifício porque vai ser imolado numa carne real, num corpo real, e vai fazer possível que outros comunguem. Por quê? Porque ele tem um corpo, e este corpo que hoje ele recebeu ao se encarnar, ao ter corpo humano, verdadeiro, físico, real, não é um ar aglomerado. E por isso também, quando nós vamos falar que a igreja é o corpo místico de Cristo, se supõe o seu corpo físico. E a igreja vai perpetuar no tempo, esta encarnação de nosso Senhor Jesus Cristo. Por isso a festa de hoje é catolicíssima. Se Nosso Senhor não tivesse encarnado, nossa religião podia ser como uma religião revelada? Sim, repito, já disse ao princípio, mas não teria essa divindade em que o mesmo que nos falou foi Nosso Senhor Jesus Cristo, Deus. Quem morreu por nós foi Nosso Senhor Jesus Cristo, Deus. E o que ele sacrifica? A sua natureza humana. É uma pessoa divina, por isso seus méritos são infinitos. É a altura de Deus, porque é Deus de Deus. Luz da luz, Deus verdadeiro de Deus verdadeiro, gerado, não criado, não, que se fez carne. E toda vez que a igreja disser estas palavras, ela se ajoelha, adorando o Verbo encarnado. A importância da encarnação, a importância da festa de hoje é impressionante. Impressionante pelo faça-se, o fiat de Maria Santíssima.
E a respeito vai dizer, não, o Michael Davis, citando o Papa São Leão, quando chegou o tempo que tinha sido pré-estabelecido para a redenção da humanidade, nosso Senhor Jesus Cristo entrou neste mundo terreno, descendo do seu trono celeste, ainda que sem deixar a glória de seu Pai, nascendo numa nova ordem de existência por um novo nascimento. Ele nasceu numa nova ordem porque, invisível em sua própria essência, fez-se a si mesmo visível para nós, incompreensível que ser compreendido, e existindo antes que o tempo existisse, começou a ser no tempo, Senhor de todas as coisas, tomou a forma de um servo, ocultando a glória da sua majestade. Deus impassível não desdenhou de se tornar um homem que poderia sofrer e, sendo imortal, submeteu-se às leis da morte. Aqui está o Verbo se fez carne. E se fez carne para quê? Por nós homens, e para nossa salvação desceu dos céus. E o próprio Dom Granger vai dizer, não, a palavra de Deus, cuja origem é anterior à estrela da manhã, Salmo 109, versículo 3, nasce no tempo. Numa criança é Deus, numa virgem torna-se mãe e continua virgem, coisas divinas são misturadas a coisas humanas, e a antítese sublime e inefável expressa pelo discípulo amado naquelas palavras do Evangelho, e o Verbo se fez carne, é repetida em milhares de maneiras diferentes em todas as orações da Igreja, certamente pois engloba admiravelmente o conjunto deste portento que une numa única pessoa a natureza de Deus e a natureza de homem e a natureza de Deus. E a religião cristã, fundada sobre a realidade da encarnação como um fato histórico, renova-se aquela realidade e nada sobra, como diz o cardeal Newman. E vamos citá-lo. A encarnação é a antecessora da doutrina da mediação, o arquetipo tanto do princípio sacramental quanto dos méritos dos santos. Da doutrina da mediação decorre a redenção, a missa, os méritos dos mártires e dos santos, sua inovação e culto. Do princípio sacramental vêm os sacramentos propriamente ditos, a unidade da Igreja e a Santa Sé como seu tipo e centro, a autoridade dos concílios, a santidade dos ritos, a veneração dos lugares, santuários, imagens, objetos e paramentos sagrados. É necessário aceitar a todo ou rejeitar a todo, atenuações só enfraquecem e amputações só mutilam. Logo, segundo o cardeal Newman, a festa da encarnação, como dizíamos e repetimos e o citamos para confirmar, é uma festa catolicíssima, propriamente católica. Aqui está, como dizia o culto a Maria Santíssima, está o sacerdócio católico, está a Santa Missa, está a presença real, obviamente, de Nosso Senhor, confeccionar o sacramento, Santa Missa, consumir a vítima, sacramento da Eucaristia. Os alicerces da fé católica. Está aqui a razão pela qual todas essas coisas materiais do culto católico são veneradas. Os altares são de pedra ou de madeira, mas sempre tem uma pedra, um corporal, o antimêncio, o corporal grego lá, com relíquia dos mártires. É um pano, é uma pedra, sim, mas é algo sagrado, se beija. Nossas imagens de gesso frio ou madeira policromada têm o mesmo valor diante de nossa piedade? Sim, porque representam pessoas santas. E elas são o quê? Membros do corpo místico de Cristo que se santificaram pela fé católica, e tudo isso está unido extremadamente ao mistério da encarnação. Se tornaram membros dóceis à cabeça que é Cristo. E viraram santos. Então até seus retratos, suas fotografias são venerados, seus ossos são venerados, se movem, têm calor? Não, estão mortos, mas só que a memória do justo dura para sempre. E a fé faz reverdecer os ossos secos daqueles que estão unidos com nosso Senhor e jamais agora pode separar deles. Por isso a nossa fé católica é assim. Não é como dizem racionalistas, não, a Igreja Romana, no sua origem,
teve que resgatar imagens porque os romanos tinham deuses, então destrói Apolo ou Júpiter e coloca Cristo, destrói Vênus ou Afrodite e coloca Santa Filomena e etc. Não é isso. Não é isso. O culto às imagens também vai explicar São João Damasceno, que justamente vamos celebrá-lo, se me falha a memória agora, dia 27. Ele vai explicar, não, sobre a fé ortodoxa, o porquê nós temos imagens. Porque antes da encarnação, Nosso Senhor não podia ser representado, Deus não tinha forma, não era visto, por espírito, não tem como representar um por espírito. E se eu representar um por espírito, vai ser uma representação que não tem relação com a realidade, vai ser um simbolismo. Um triângulo que representa a Santíssima Trindade não tem 3 linhas e 3 tamanhos, uma só figura geométrica. A Santíssima Trindade é um triângulo? Não é um triângulo. Mas desde o momento em que Nosso Senhor se fez homem e é uma pessoa divina, a divindade pode ser adorada e pode ser adorada via adoração direcionada, uma imagem. Que o protestante ouve isso, ele tem um infarto. Então eu posso adorar a figura de Nosso Senhor, como nós fazemos na Sexta-feira Santa, a adoração da Santa Cruz. Posso, claro que eu adoro um monte de gesso ou de ferro que está ali, não. Eu adoro o que é representado, eu adorar aquele crucificado. A glória vai para o ressuscitado que está e reina no céu, à direita de Deus Pai Todo-Poderoso. Então, antes disso acontecer, antes do dia 25 de março do primeiro século, isso era impossível porque Deus não tinha não tinha natureza humana. Mas a partir de então ele tem e eu posso adorá-lo. Por isso o culto às imagens. Não importa do que elas são feitas, mas o culto às imagens de Nosso Senhor recebe uma veneração específica. É verdade que se repousar minha veneração só pela forma e figura, seria idolatria. E a igreja não faz isso, mas é adoração direcionada, isso existe. Não nos escandalizemos. Mas isso é para as imagens de Nosso Senhor, porque é uma pessoa divina. Agora, as imagens de Maria Santíssima e dos outros santos são veneradas de modo distinto, são representações. Mas por que eu posso representar aqui Santa de Virgens? Porque essa imagem de Santa de Virgem, ela existiu. Se eu representasse ela antes dela nascer, não teria sentido. Mas depois que ela nasceu, depois que ela viveu, depois que ela santificou, a sua imagem é representável. E é venerável, porque ela é santa. Então nós vemos, queridos fiéis, que esta festa é importantíssima. É importantíssima. Nós somos católicos graças à encarnação. É verdade que fomos comprados. Aí vem a ideia da redenção. Comprar aqueles que o diabo roubou. Ou pagar um preço para resgatar. Não, aí vem o redimir. Sim, mas foi a preço de quê? De sangue. Pois então, foi hoje, a partir de hoje, que Nosso Senhor teve sangue. Teve veias. Bateu seu coração por primeira vez. Foi hoje. Então, nós devemos muito, eu diria que absolutamente tudo, à festa da encarnação, porque ele se fez homem por nossa salvação, desceu dos céus, se encarnou no seio de Maria Virgem, para nossa salvação. Verdade que a redenção vai ocorrer na Sexta-feira Santa, mas o que ele vai imolar lá vai ser o que ele recebeu hoje, na festa da Anunciação e Encarnação do Verbo. E a Igreja, queridos fiéis, ela é nada mais que a perpetuação da encarnação. Aí vem a ordem sacramental, por isso agora vamos entender que os sacramentos têm matéria, têm elemento. Justo o último evangelho de hoje, Nosso Senhor estava curando um cego, ele cospe no chão, faz lama e passa nos olhos do infeliz e ele começa a enxergar. Os santos padres sempre viram nesse comentário que, comentando essa passagem, Nosso Senhor curou outros com sua palavra. Outro cego, Nosso Senhor disse que deseja. Ele disse, não, que o Senhor quero ver. Que veja, enxergou, pronto. Mas hoje ele cospe no chão, faz lama e passa. Mostra aí o poder sacramental. Todo sacramento tem matéria. Batismo, água, Eucaristia, pão e vinho, vinho de uva, pão de trigo, crisma, o bálsamo,
natural com azeite de oliva, extrema-unção, azeite de oliva, e etc. Todos têm matéria. O sacramento da penitência tem algo a modo de matéria, nas disposições do penitente, etc. Todos têm matéria e todos têm fórmula. Então, as palavras, é justo a palavra, a eficácia da palavra do Verbo encarnado, junto com a matéria, ou junto com a sua natureza humana, que dá a graça. Nosso Senhor deixou esse catecismo santificador, que são os sacramentos, e são meios ordinários da santificação das almas. Isso é próprio de quem? Do católico. Me dirão, mas os chamados ortodoxos têm sacramentos? Sim, mas isso eles receberam quando eram católicos. Aos protestantes também é a mesma coisa. Reduziram a 2, não. Destruíram 5 e tem uns que ficaram sem nenhum deles. Mas é vestígio católico. Então nós temos a festa da nossa fé. A Igreja, como corpo místico de Cristo, ela vai perpetuar a encarnação de nosso Senhor. Então, queridos fiéis, celebremos nossa fé da encarnação. E há um modo de fazê-lo com perfeição, e é justamente muito difundido, mas então acrescento a esta devoção a razão fundamental, que é a festa da nossa fé católica. E um método muito difundido e muito recomendado para celebrar com tudo isso que eu acabo de dizer, de explicar, é a devoção à escravidão a Maria Santíssima, como São Luís de Montfort ensina no tratado, ou a escravidão a Jesus, Nosso Senhor, por Maria Santíssima. O mesmo santo diz, chamem como quiser, as duas maneiras são corretas. Então vamos chamá-la da escravidão a Nossa Senhora. É a festa de hoje, que diz o santo no tratado, que deve ser celebrada de modo especial. E ele coloca na quarta prática, está lá no tratado, quase no final. Ele vai dizer, não ter uma devoção especial pelo mistério da encarnação do Verbo a 25 de março, que é o mistério adequado a esta devoção, pois que esta devoção foi inspirada pelo Espírito Santo. Primeiro, para honrar e imitar a dependência. Deus Filho quis estar de Maria para a glória de Deus, seu Pai, e para a nossa salvação. Dependência que transparece particularmente nesse mistério em que Jesus Cristo se torna cativo e escravo no seio de Maria Santíssima, aí dependendo dela em tudo. Isso aqui é pura doutrina católica. Puro realismo, porque Nosso Senhor está como uma natureza humana, uma natureza divina. É verdade que tem o uso de razão desde o primeiro instante da sua concepção, verdade, desde o momento que ele se encarnou, é Deus, mas só que o feto minúsculo, como qualquer outra criança, não vai se desenvolver e vai depender absolutamente em tudo do útero da mãe, do organismo da mãe. É o menino, hein? Vão dizer, mas a vidente fulana, não sei o que, disse tal coisa. Pois digam o que elas quiserem. O Nosso Senhor seguiu como está no Evangelho. Ele crescia em idade e graça diante de Deus e dos homens. Sabedoria, idade e graça. Mostra que Nosso Senhor, gradativamente, como todos os homens, vão crescendo e desenvolvendo-se. Não, Nosso Senhor, então, estava em plenitude, segundo a idade. É Deus desde sempre, hein? Desde a eternidade. E ao se fazer homem não deixa de ser Deus, mas o menino Jesus do útero de Maria Santíssima não andava pregando, hein? Poderia sem nenhum problema. Na hora que Nossa Senhora está assistindo o sacrifício, ele poderia fazer um prodígio imenso e pregar, e não. Ele assistiu o culto do sacrifício do Antigo Testamento dentro do útero da sua mãe, como qualquer outra criança. Então, a dependência total de Nosso Senhor para com Maria Santíssima.
Primeira razão para dar ênfase a essa festa. Isso é o quê? Uma festa 100% católica. Um protestante é incapaz de entender isso porque não tem fé e de aceitar muito menos porque ele só tem rebelião herética, rebelião contra a verdade católica. Segunda razão para agradecer a Deus as graças incomparáveis que concebeu a tê-la escolhido para sua mãe digníssima. Escolha feita neste mistério são estes os dois fins principais da escravidão a Jesus Cristo e Maria. Então aqui o santo vai colocar esta segunda razão, porque para agradecer, não. E é muito belo que Maria Santíssima, depois da encarnação, ela vai visitar Santa Isabel, e quando Nosso Senhor santifica São João Batista, não, que São João começa a pular na barriga de sua mãe, Maria Santíssima vai fazer o quê? Vai cantar o Magnífica. Então ela já começa a ver as magníficas obras da encarnação, santificando o percussor, e aí por diante, porque ela sabia o que isso queria dizer. Então as almas dependentes de Maria Santíssima devem ser almas agradecidas. E aqui é o segundo ponto desta devoção. Aí vai dizer o santo sobre o uso da palavra de Jesus, de Maria, escravo, dá no mesmo. E ele vai depois explicar muitas outras coisas, mas vai deixar muito claro que nós devemos ter grande devoção a esta festa. Como nós vivemos uma crise imensa, em que o corpo místico de Cristo está desfigurado pelas inovações, toda essa modernidade, esta falta de identidade católica, esta falta de devoção sincera, verdadeira, sólida a Maria Santíssima, essa falta de sacralidade para receber os sacramentos hoje ou são desprezados pela negligência na recepção, ou são banalizados pela recepção absurda que se comunga muitíssimo, se confessa não poder mais. Tem pessoas que ficam como uma mariposa de confessionário em confessionário. Pecado isso não é, mas se faltam as disposições, isso está mal. Então, por um lado se tem pouco ou não se tem nada, por outro lado se tem muito e se abusa. Então, tudo pode-se entrar em ordem. Como a ordem foi causada é pela grande, imensa devoção ao mistério da encarnação. Será por via da escravidão a Maria Santíssima, com esse método realmente feito, não por uma moda que todo mundo faz com muita piedade, que Deus os conserve, mas se contentam com pôr aquela corrente no braço e dizer que é escravo de Maria Santíssima. Aí você vê muitas outras coisas que mostram, o obrar mostra ser mais escravo do diabo, mas, bom, aquela corrente todos... Não. Esta corrente posta na alma, submetendo o homem a jugo do peso da nossa cruz, a estar unida ao nosso Senhor, é a causa desta ordem. E o que faz hoje? Da onde virá essa obediência? Desta festa. Maria Santíssima disse, faça-se em mim, eis a escrava do Senhor. É mãe de Deus, mas se chama escrava, e é justo nos deixando claro, sejamos escravos de Deus. Na escravidão a Deus nós seremos os seus filhos melhores. Na escravidão nós seremos dóceis e obedientes em tudo, e não vamos nos vender como um filho pródigo, porque não temos o direito de pedir herança embora. Escravo não tem direito. É servir, servir e servir. E assim seremos filhos de Deus de verdade. É como escravos que vamos ao nosso confessionário, reconhecer as nossas rebeldias e ali desatar as correntes da escravidão do pecado. É como escravos que vamos nos alimentar da mesa de Nosso Senhor, que é o seu corpo e sangue, pão dos fortes, comê-lo para servi-lo, comê-lo para amá-lo, comê-lo para que, assimilados a ele, sejamos outros Cristos, e assim vamos diferente às nossas missas. É para ser outro Cristo que vamos assistir à Santa Missa, seja como for possível, e vamos aproveitá-la dela fisicamente na medida do possível, e vamos aproveitar dela também, às vezes, hoje, por estas calamidades, estão todos a transmitir
na medida do possível, assisti-la, mas não assisti-la como um filme, como uma gravação qualquer. É nada mais que a gravação da Santa Missa, fazê-lo com um espírito de dependência, de devoção, de amor filial a Deus Nosso Senhor. E assim a festa da Encarnação vai colocar nas nossas almas este espírito servicial, mas cheio de amor a Deus. Porque hoje as pessoas com várias coisas na cabeça erradas mostram a escravidão como algo desagradável. Assim, não é... Ser escravo dos homens não é a melhor coisa, mas ser escravo de Deus, sim, é reinar. Servir a Deus é reinar. Então, será deste modo, sendo devoto desta festa, que nós vamos conseguir colocar as ordens, as coisas nas devidas ordens. E estaremos no nosso lugar, como escravos de Cristo. E como tais, vamos conseguir obedecê-lo, servi-lo em generosidade, aproveitar das suas graças, aproveitar para o crescimento, não para enriquecer-nos e ficar depois mais miseráveis. Vamos aproveitar dos seus perdões, das suas misericórdias no confessionário, porque também devemos a encarnação, é o sacerdócio de Nosso Senhor que está nos perdoando, mas vamos fazer isso de um modo diferente. E a nossa vida terá realmente um nascimento de Nosso Senhor em nossas almas, se nós, com disposição, veneramos e imitamos no que nos compete, é o que hoje aconteceu. Nosso Senhor nasceu, e é esta grande necessidade sem a qual nós não podemos nos salvar, é que Nosso Senhor nasce em nossas almas. Ele tem que nascer, viver e reinar, e assim nós salvamos nossas almas. E como vamos conseguir essa graça? Devoção à encarnação, devoção à anunciação à encarnação, praticando ao heroísmo no que pudermos, ajudados com a graça de Deus, a prática de uma escravidão a Jesus por Maria Santíssima, ensinada por São Luís de Montfort. Então esta é a graça que peçamos, devemos pedir hoje, sempre, em cada Ave Maria que nós rezamos, que hoje foi rezada por primeira vez, a primeira parte, e inúmeras vezes, 150 vezes por dia, ou a 50 vezes pelo menos por dia, também é o eco da casa de Nazaré, que vai implorando que o que ali ocorreu hoje, ocorra hoje também em nossas almas. Que Deus nos conceda essa graça por intercessão de Maria Santíssima Nossa Senhora, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.